Bem, fizemos uma interrupção no vídeo anterior devido a um pequeno problema técnico vinculado ao meu computador. Enfim, retomando a linha de raciocínio, a navalha de Ockham afirma o princípio de Ockham, né? Afirma que a hipótese mais simples é sempre a hipótese certa. Na verdade, a navalha de Ockham afirma que não se deve multiplicar as entidades, né? Se a gente pode explicar uma coisa com menos dados, é preferível que seja isso. A lei-mãe da filosofia primeira de Augusto Comte, são 15 leis da filosofia primeira, né? A primeira lei-mãe é uma ampliação radical da navalha de Ockham, porque ela não considera apenas que se deve formular a hipótese mais simples. Tem que ser a mais simples a mais estética e a mais simpática. Então ela tem que ser elegante e ela tem que considerar o altruísmo. O altruísmo das pessoas e tem que ter uma formulação, uma orientação altruísta. É um exemplo banal. Se nós consideramos que algumas pessoas agiram de determinada maneira, nós, enfim, digamos, um indivíduo encontrou uma carteira com R$1.000 dentro dela e devolveu. Ele devolveu por quê? Porque ele é honesto ou porque ele queria uma recompensa, digamos 10% do valor devolvido? A hipótese mais simpática, mais altruísta, indica que a pessoa devolveu porque é honesta. Vejam só, esse é um exemplo bastante simples, banal, difícil de ocorrer, mas, enfim, é um exemplo muito claro do princípio da lei-mãe da filosofia primeira. Bem, por que eu fiz essa pequena referência à lei-mãe? Por um lado, porque ela é importante mesmo, né? Porque é importante ela ser citada, mas também para indicar que existem muitos princípios. Augusto Comte estabeleceu no número de 15, que são os princípios da filosofia primeira, né? São princípios gerais objetivos e subjetivos, objetivos referentes ao mundo externo, né? Subjetivos referentes ao ser humano, ao nosso funcionamento cerebral, 15 princípios que regem todas as leis e que são leis de substrato das leis naturais, da física, da química, da matemática, da sociologia e assim por diante. E daí? E daí que o grão-meio, o espaço, é a instituição subjetiva, é o ambiente subjetivo ficcional em que tem lugar as outras leis. Isso está um pouco estranho, né? Como dizia Augusto Comte, é a sede dos fenômenos sem sede. A caneta de volta, né? Enfim, ela tem muitas propriedades, né? Ela tem uma propriedade numérica, é uma caneta. Enfim, ela pode se dividir em um corpo e uma tampa, o corpo em um tubinho aqui, e o tubo com a tinta e assim por diante. Ela tem um certo peso, uma certa massa, ela ocupa uma certa posição no espaço, ela tem propriedades físicas, como disse, né, a massa, ela tem uma relação da lei da gravidade, ela tem uma composição química, tem uma relação sociológica, histórica, pessoal, moral e assim por diante. Essas várias características que nós podemos assinalar aqui para a caneta são as diversas relações objetivas, que Augusto Comte chama da filosofia segunda, as relações das leis naturais. Mas existem esses princípios, vejam, a descrição que eu fiz da caneta refere-se à caneta. Tem
propriedades da caneta referem-se a este corpo em sua relação com o universo. Entretanto, os princípios que regem a formulação das leis naturais, como é que elas funcionam e assim por diante, esses princípios se referem a tudo e não tem uma sede, não tem um corpo específico para que possam se referir, a que se refiram em particular. Bem, o grão meio, o espaço, que é algo abstrato mesmo, é puramente mental, é a sede dos fenômenos sem sede. Os princípios explicativos que regem a constituição das leis naturais, esses princípios que são a filosofia primeira, eles têm lugar, eles acontecem no espaço, no grão meio, no terceiro membro, no terceiro elemento da trindade positiva. Ele é a sede dos fenômenos sem sede, ele é abstrato, ele é puramente abstrato. Como ele é abstrato, ele é mais difícil de ser entendido, mas nem por isso ele deixa de ser compreensível, de modo geral, e nem por isso ele deixa de ser necessário para a nossa racionalidade. Se nós pensarmos nas características da trindade positiva, o grão ser, o grão fetiche e o grão meio, a humanidade, o grão ser, tem inteligência, atividade prática e sentimentos. O grão fetiche, a terra, tem sentimentos e tem atividade prática. O grão meio, o espaço, tem apenas sentimentos. Nós consideramos ficticiamente, ele é abstrato, mas ficticiamente também, além disso, nós consideramos que ele não tem atividade, ele tem apenas sentimentos, ele nos ajuda, ele é gentil conosco. Por que ele é gentil conosco? Porque ele está... não dá. Por que ele é gentil? Desculpa, eu estou tendo problemas técnicos com o computador. Por que o grão meio é gentil conosco? Porque ele está... ele é plástico para as nossas necessidades. Os 15 princípios da filosofia primeira, nós podemos verificá-los, cada um deles, no meio, no grão meio, no espaço. Então, o espaço está generosamente disponível para as nossas necessidades mentais e intelectuais. Ele é generoso. Nós consideramos que ele tem sentimentos, mas não atividade. Nós dissemos antes que toda matéria tem atividade, toda matéria está agindo, está em atividade constantemente. Esse princípio nós fazemos abstração dele, nós consideramos que ele não é válido para a concepção do espaço. Por quê? Porque o espaço ele tem que ser provisoriamente inerte. Por quê? Porque nós temos que aplicar no espaço os 15 princípios da filosofia primeira, que regem todas as leis, e cada uma das leis naturais, que tem espaço ali. Então, ou que tem lugar ali. Então, provisoriamente, nós consideramos, ficticiamente, nós consideramos que o espaço é inerte. Mas, enfim, a matéria não é inerte. Isso é importante sempre ter clareza. Não é? Então, essa é a trindade positiva. Vejam, os três elementos, o grão ser, o grão meio e o grão fetiche, os três se caracterizam pela afetividade. Essa afetividade ela é fornecida diretamente pelo fetichismo, que o positivismo incorpora. Bem, vejam só, quando nós incorporamos, o positivismo incorpora o fetichismo, nós corrigimos os defeitos dele. Isso é um benefício para o fetichismo, mas os benefícios que o positivismo recebe do fetichismo são inúmeros,
são enormes, são profundos, são radicais. Eu considero que nós, enfim, se formos pensar bem, nós o positivismo sai ganhando muito mais com a incorporação do fetichismo para si. Os benefícios são inúmeros, são profundos, são radicais. Bem, insistindo aqui, a trindade positiva, né, são elementos que servem para sistematizar a lógica positiva. A lógica positiva é a lógica geral que rege o funcionamento do ser humano. Então, é uma concepção ampliada de lógica. É uma lógica que se baseia em outros meios, além dos meios tradicionais da lógica matemática, ou da lógica formal, como alguns chamam, né, que é verdadeiro, falso, sim, não, princípio da não contradição e assim por diante. Augusto Comte diria que essa é a lógica dos sinais, de símbolozinhos que nós empregamos. A lógica positiva, a lógica do positivismo, considera essa lógica estrita ou estreita dos sinais, mas tem a lógica das imagens, nós raciocinamos por meio das imagens, nós precisamos ver as coisas, mesmo que mentalmente, para entendermos o mundo, né? A visão para nós, para o ser humano, é o principal dos sentidos, né? O principal meio de conexão do ser humano com o mundo, não é? Então, nós temos a lógica das imagens e, fundamentando tudo isso, nós temos a lógica dos sentimentos, a lógica afetiva. Nós temos a ação dos sentimentos. Então, a lógica positiva considera o funcionamento dos sentimentos, depois as imagens e, por fim, um terceiro momento, apenas um terceiro momento, é que nós temos os sinais, que são os símbolozinhos, os desenhinhos, as fórmulas matemáticas, as fórmulas astronômicas e assim por diante, as palavras, evidentemente, e assim por diante. Então, vejam, a incorporação do fetichismo ao positivismo permite-nos ampliar a racionalidade sobre o mundo. Nós entendemos melhor o mundo, nós aumentamos os aspectos que nós vemos no mundo e esse aumento da percepção sobre o mundo se desenvolve também por um refinamento afetivo. A lógica positiva, afetividade, imagens e sinais, ela se baseia na incorporação do fetichismo ao positivismo. A trindade positiva, da mesma maneira. Vejam como o fetichismo é insuspeitadamente importante para nós. E não somente para nós como positivistas, mas para nós como seres humanos, porque nós vivemos de acordo com a lógica positiva, né, que se utiliza esses três meios, né, os sentimentos, a afetividade, as imagens e os sinais, e ela também é importante para o nosso relacionamento com o mundo, com a trindade positiva. E nós utilizamos a trindade positiva, nós empregamos a trindade positiva, quer saibamos, quer não saibamos, quer queiramos, quer não queiramos. O que o positivismo faz é sistematizar algo que ocorre normalmente. Ao sistematizar, o positivismo evidencia, ele torna, deixa de ser puramente espontâneo, deixa de ser inconsciente, deixa de estar abaixo do reconhecimento, traz a superfície, em certo sentido, torna mais objetivo, e afirma uma subjetividade que está sempre em processamento. O positivismo traz isso à tona, sistematiza, organiza e, claro, reconhece sua existência. Tudo isso a partir da incorporação do fetichismo ao positivismo, que enfim, alguns professores de filosofia lá da França chamam de neofetichismo. Como eu disse antes, a fórmula de Augusto Comte que regula tudo isso é
agir por afeição e pensar para agir. Teixeira Mendes, vamos falar um pouquinho de Teixeira Mendes na terceira parte dessa nossa comemoração, fez um belíssimo verso, um belíssimo poema, desculpe, belíssimo poema sistematizando isso. Vejam só. Cansamo-nos de agir e até de pensar cansamos. Só não nos cansamos de amar e nem de dizer que amamos. Raimundo Teixeira Mendes, a partir de Augusto Conte. Esse belo poema foi-me transmitido pelo nosso correligionário Condorcet Rezende, que é advogado do Rio de Janeiro. Bem, para concluir, eu não vou me estender muito mais aqui. O sétimo mês é o mês do fetichismo, tem 4 semanas, né? Nós apresentamos aqui longamente as características do fetichismo, algumas de suas características e algumas de suas principais aplicações no positivismo, né? Pelo positivismo. As 4 semanas, em cada um dos seus respectivos domingos, nós comemoramos um aspecto. Esses aspectos são o fetichismo espontâneo nômade, o espontâneo sedentário, o fetichismo sistemático sacerdotal e o sistemático militar. Cada uma dessas fases, o sistema espontâneo nômade e o sedentário, o sacerdotal e o militar, cada uma dessas comemorações estão indicando, né, essa sequência indica já uma progressão histórica, né, em que o ser humano se resumia a pequenas tribos nômades errantes, né, de caçadores-coletores. Aí nós nos sedentarizamos, né, nos fixamos no solo, passamos a constituir aí cidades, né, assentamentos fixos. A partir da fixação no solo, o fetichismo passou de ser generalizado, os fetiches passaram de ser generalizados, né, todos os corpos, para se transformarem nos corpos mais fixos que nós temos à nossa disposição, à primeira vista, pelo menos, que são os corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas, daí os planetas, né? E aí nós temos o desenvolvimento da astrolatria e do sacerdócio, e, por fim, do sacerdócio na astrolatria e nas teocracias. E aí a subjugação das teocracias, a subversão das teocracias do poder sacerdotal pelos militares. Quando há essa passagem dos sacerdotes pelos militares, aí nós já estamos na passagem do fetichismo sistemático para o politeísmo. Isso aí já é uma grande transição. Bem, no domingo do fetichismo espontâneo nômade, nós temos a festa dos animais, a celebração dos animais, em particular dos animais domésticos, as vacas, os cavalos, os bois, cabras, cabritos, cachorros, gatos. Os cachorros, em particular, são os melhores exemplos de animais leais, de animais domésticos, né? Enfim. No domingo do fetichismo espontâneo sedentário, nós temos a festa do fogo, também é a festa da agricultura, não é? O fetichismo sistemático sacerdotal com a astrolatria é a festa do sol. Toda vida provém do sol. Sem sol a gente morre, né? Sem água também, mas enfim, basicamente sem sol. Sem luz e sem calor, né? E, por fim, o fetichismo sistemático militar é a festa do ferro, porque já, enfim, com o ferro a gente desenvolve as espadas e a atividade guerreira. Bem, a última observação que quero fazer a respeito do fetichismo é que, além da celebração do fetichismo no calendário abstrato, no calendário positivista abstrato, né, no 7º mês, nós temos, não tanto em português, mas nas línguas neolatinas, em espanhol, francês, italiano, romeno, e também em inglês. Eu não vou chutar em alemão porque eu realmente desconheço. Mas
enfim, nas línguas neolatinas e pelo menos no inglês também, nós temos a celebração semanal, o ano inteiro, do fetichismo. Se nós pensarmos nos nomes dos dias da semana, em espanhol, nós temos lundi, mardi, mercredi. Falando isso em francês, é lunes, né? Em espanhol é lunes. Lunes em espanhol, em francês, lundi, é o dia da lua. É o fetichismo sacerdotal da astrolatria. Nós estamos comemorando, celebrando o fetichismo. Em inglês nós temos Sunday, né, que é o domingo. Lundi é segunda-feira, em espanhol, né? Em francês, desculpe. Lundi em francês, lunes em espanhol. É segunda-feira. Em inglês, Sunday, domingo, é o dia do sol. Enfim, é a celebração do fetichismo. Interessante, né? Bem, com isso terminamos aqui a segunda parte da nossa celebração. Na próxima parte, no próximo vídeo, nós faremos alguns comentários dos centenários, das datas que nós comemoramos ao longo deste mês. Já nos vemos em seguida.